Coríntios, capítulo de número 1. Uma das cartas que Paulo escreve para a igreja de Coríntios. Nós vamos ler no capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. Paulo vai trazer algumas palavras que dizem muito respeito ao que nós vivemos e enfrentamos hoje em dia, e é isso que eu quero falar com você. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa manhã reunidos como tua igreja, e te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, que nós possamos, através da tua mensagem, ser abastecidos para viver a vida que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, que através da tua palavra nós possamos ter forças, porque a tua palavra é o que nos traz força e alegria para continuar a viver os teus propósitos para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. E essa palavra nasceu de um texto que eu estava lendo, que eu escrevi há muito tempo atrás. Eu tenho o costume de escrever, de anotar algumas coisas que eu estou vivendo. E esse texto, ele é do mês de setembro, do ano que eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio. Se você lembra do seu terceirão, o meu foi bem complicado, porque eu estava estudando à noite, trabalhando o dia todo. E você sabe aquele contexto de escola, aquele contexto de faculdade, amigos, amizades, pessoas, e sempre fui alguém que sabia o que o Senhor tinha para mim, sabia qual era o lugar que eu deveria estar, mas muitas vezes nós acabamos nos tornando fruto do meio. E naquele dia eu escrevi um texto, o horário da nota que eu escrevi é quase 11 horas da noite, provavelmente depois da aula, e eu escrevi um texto e o título do texto era: Estou sendo amassado pela pressão. E eu estava lendo esse texto e o meu coração um pouco mais imaturo, um pouco mais jovem, mas lendo esse texto me saltou algo no coração sobre as pressões da vida que nós enfrentamos. Naquele contexto, uma pressão de amizades ideológica, uma pressão mental de coisas da vida que só vão subindo de nível. Quando somos crianças, enfrentamos um tipo de pressão. Quando somos adolescentes, jovens, adultos, maduros, idosos, as pressões vão mudando, as pressões da vida vão mudando. E a vida, ela é feita assim de pressões, somos pressionados muitas vezes. Agora, o problema é quando essas pressões da vida começam a nos deformar, e nós começamos a nos tornar quem nós não somos, por conta das pressões. Então, a vida, ela tem uma pressão muito básica, que provavelmente você conhece. Você está solteiro, as pessoas perguntam: quando é que você vai arrumar alguém para namorar? Aí você está namorando, as pessoas perguntam: quando é que vai ficar noivo? Aí você está noivo, as pessoas já começam a pressionar: e aí, quando é que vai casar? E aí quando você casa, as pessoas já começam: quando é que vai ter um filho? Aí você tem um filho: quando é que vai ter o segundo filho? São as pressões da vida. Você já passou por isso alguma vez? Ou você já pressionou alguém assim também? São pressões da vida que vão acontecendo, e isso é normal. No mercado de trabalho, nas empresas, na família. Agora, o que eu quero falar com você nessa manhã? O problema é quando essas pressões começam a nos deformar, e nós começamos a ser quem nós não somos, por conta das pressões. E essas pressões da vida, muitas vezes são pressões que nos impulsionam, são pressões que nos fazem crescer. Quem nunca foi pressionado por um pai, por uma mãe, para arrumar um emprego, para ser uma pessoa melhor, para trabalhar um pouco mais, para dormir um pouco menos, para sair do celular um pouco? São pressões da vida que nos impulsionam. Agora, existem as pressões da vida que nos paralisam. E são dois tipos de pressões que nós temos que estar muito atentos a isso. Porque algumas pessoas são mesmo impulsionadas e empurradas na pressão. Você conhece alguém que só funciona na base da pressão? Na base do tranco? Todo dia tem que dar um tranco na pessoa. Tem gente que é assim: todo dia tem que ver um Reels motivacional, senão não sai de casa, não é?
Todo dia tem que ver alguma coisa para dar uma motivadinha no coração dela, no coração dele, dizendo que você é um vencedor, que você é um campeão, que hoje é o dia da sua vitória. Tem gente que é assim. Agora, tem gente que já acorda vivendo a vida e está tudo bem. Agora, quando nós lemos esse texto que Paulo escreve a essa igreja de Coríntios, nós vamos ver ele falando algumas coisas muito importantes, que parece que Paulo está vivendo conosco nos nossos dias. Porque são pressões que a gente também passa, são pressões que a gente também vive. É óbvio que Paulo estava sendo jurado de morte, Paulo estava quase morrendo pelo Evangelho. Eu acho que alguns de nós não chegamos a esse nível ainda, mas as pressões que sofremos são muito semelhantes. E aí, olha o que ele começa falando no versículo 8. Ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós estamos sofrendo na província da Ásia. Ou seja, eles estão viajando, eles estão pregando, eles estão levando a mensagem do Evangelho. E aí ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, dizendo assim, gente, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que a gente está sofrendo. Eu não quero que vocês finjam que não existe. E aqui eu quero falar com você sobre o primeiro tipo de gente. O tipo de gente que finge que os problemas não existem. E de verdade esse é um dos piores tipos de gente que a gente pode ser. Porque fingir que o problema não existe não vai fazer com que ele deixe de existir. Só vai fazer com que a gente fique, de certa forma, do lado do problema. Então, eu tenho um problema. É muito mais difícil eu enfrentar do que eu fingir que ele não existe. É óbvio. Agora, uma vez que eu enfrento, eu tenho pelo menos alguma chance de vencer esse problema. E se eu fico fingindo que não existe? Então, tem gente que vive a vida fingindo que os problemas não existem. Tem gente que vive a vida fingindo que os problemas não são uma realidade. E aqui eu falo de todo nível de problemas. Problemas que nós temos, emocionais, sentimentais, físicos. Problemas que nós temos com os outros, com as pessoas. E a gente finge que não existe. Quem nunca teve um problema com alguém que precisa ser resolvido, que precisa de uma conversa, que precisa de uma reunião, e os dois fingem que não existe? Agora, o mais legal disso é quando a gente é o terceiro da história. Sabe que um odeia o outro, que um está tentando matar o outro, e ficam os dois ali fingindo que nada está acontecendo. Você já viu acontecendo isso alguma vez? Não? Num almoço de família, não é? Isso geralmente acontece no almoço de família. Um detona o outro pro outro, e quando ele se vê, meu Deus, quanto tempo, como é que você está? Que queria que você tivesse morto, a pessoa pensa assim na cabeça dela. Porque são problemas que a gente fica fingindo que não existe. E aí Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, gente, eu não quero que vocês finjam que os nossos problemas não existem, porque isso não vai fazer com que os nossos problemas deixem de existir. E aqui eu quero falar para você, meu amigo, que está com um problema no seu casamento. Você ficar fingindo que não tem um problema com a sua mulher não vai fazer com que o problema deixe de existir. Você ficar fingindo que não tem um problema entre a sua equipe no trabalho não vai fazer com que o problema deixe de existir. Você ficar fingindo que está tudo bem na sua vida não vai fazer ficar tudo bem. É por isso que nós precisamos entender com esse texto que nós precisamos enfrentar os problemas e as tribulações da vida. Se vamos vencer ou não, isso é uma probabilidade. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Agora, no fim das contas, se estamos vivendo com Cristo, a vontade absoluta é dele. O desejo do coração dele é o que se sobressai agora. Às vezes o Senhor nos dá força para lutar contra o problema, o Senhor nos dá as oportunidades para lutar contra o problema, o Senhor nos dá as estratégias para lidar com o problema, e a gente escolhe fingir que os problemas não existem. Se eu posso encorajar você uma coisa nessa manhã, para de fingir que os teus problemas não existem. Tem pessoas que está todo mundo vendo, tem gente que está todo mundo sabendo, e só ele sorrindo, o bobo alegre, fingindo que está tudo bem. Ah não, porque eu tenho Jesus. E ter Jesus te livra de todos os problemas da vida. Paulo também tinha Jesus. Ele está dizendo, gente, nós estamos sofrendo, mas não fiquem fingindo que está tudo bem, a gente está sofrendo. Agora, é nós termos a consciência de que Cristo está conosco. Se esse problema está aqui,
o Senhor vai me ajudar a solucionar, o Senhor vai me ajudar a resolver. Agora, não vai ser eu fingindo que Ele não existe, que as coisas vão se solucionar com o poder do cosmos, com o poder do universo, com o poder da lua e das estrelas. Às vezes a gente tem que parar de ser um pouco o crente estrelar. Conhece o crente estrelar? Não, ele pensa que tudo vai se resolver com a lua virando, o sol nascendo. Tem coisa que depende do tempo, sim. A alegria do Senhor às vezes vem com o tempo. A justiça do Senhor se renova sobre nós. Uma noite inteira chorando, mas no outro dia a alegria do Senhor vem. É isso mesmo. Agora a gente precisa fingir que está tudo bem para que isso aconteça? Não, a gente precisa parar de fingir que está tudo bem. Eu sei que talvez você não saiu de casa para ouvir isso logo cedo, num domingo chuvoso e frio pela manhã, mas é assim que a gente vai resolver os nossos problemas, sabendo que eles existem, que eles são problemas, às vezes até maior do que a gente, mas a gente precisa enfrentar. Senão, a gente passa anos e anos e anos e anos lutando com o mesmo problema. Tem gente que está há 30 anos casado, e há 30 anos são os mesmos problemas. Tem gente que está há 10 anos em uma empresa, e toda semana diz que vai pedir a conta. São os mesmos problemas. Tem gente que é crente há 50 anos, já frequentou milhares e centenas de igrejas, e são sempre os mesmos problemas. Nós precisamos parar de fingir que está tudo bem e de uma vez por todas começar a enfrentar os problemas. Como Paulo disse, gente, não finge que está tudo bem, não desconheçam as tribulações que nós estamos sofrendo. E aí ele vai continuar falando, olha só, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E se não é isso que muitas vezes as tribulações e as pressões da vida fazem com a gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma forma, e a melhor forma, que o diabo sabe de nos prejudicar, é roubando de nós a nossa esperança. A esperança é tudo que nós temos na grande maioria das vezes. Talvez o problema que você precisa solucionar seja um problema financeiro e você não tem grana, e não adianta fazer alguma coisa, porque às vezes é um problema aos nossos olhos até sem resolução. O problema no casamento já foi uma conversa, já foi duas, já foi três. E deixa eu falar, Deus sabe, você sabe, e o diabo também sabe. E algumas vezes na nossa vida, ou na maioria delas, a única coisa que a gente tem é a nossa esperança. Eu tenho esperança que um dia esse negócio vai se resolver. Eu tenho esperança que um dia esse negócio vai se solucionar. Eu tenho esperança de que um dia vai dar certo. E é exatamente isso que o diabo trabalha para roubar do nosso coração, a esperança. E aí você sai de casa encorajado, dizendo assim, ó, não, vai ser só uma conversa e vai se resolver. E no meio do caminho, o que a gente perde? A esperança. Não, vai ser só uma conversa e vai dar certo. E no meio do caminho, o que o diabo rouba do nosso coração? A esperança. Não vai dar certo, nem tenta, nem adianta. Ele não vai te entender, você não vai entender ele, não vai resolver, não vai solucionar. Perdemos a esperança. E aí Paulo vai dizer, essas tribulações, as quais vão muito além da nossa capacidade de suportar. E quem nunca enfrentou ou enfrenta tribulações e problemas que parece que vão muito além da nossa capacidade de suportar? Passamos por coisas na vida que a gente pensa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muito maior do que eu. E Paulo está dizendo isso, as quais são muito maior do que a nossa capacidade de suportar. O apóstolo Paulo, quem somos nós? Então, diante dessas tribulações, agora, ele tem uma certeza: o diabo não pode roubar de nós a nossa esperança. Meu irmão, tem momentos na minha e na sua vida que tudo que nós vamos ter é a esperança de que vai dar certo. E não é porque eu sou positivinho, não é porque eu torço para dar certo, não. Sabe aquela esperança que vem de dentro? Que todo mundo fala assim, cara, não vai dar certo, não tem como dar certo. O teu dinheiro não dá, os teus recursos não dão, você não está preparado para isso, não vai dar. E dentro de você tem uma esperança nascendo. É dessa esperança que Paulo está falando. E é essa esperança que muitas vezes o diabo trabalha. E o pior, ele consegue roubar do nosso coração. Agora,
temos um problema que precisamos enfrentar. Todo mundo aqui tem um problema que precisa enfrentar. Todo mundo aqui tem uma pressão que precisa enfrentar. Todo mundo aqui tem um dilema que precisa enfrentar. Então, a primeira coisa, não é fingindo que isso não existe que a gente vai vencer. A segunda coisa, às vezes isso vai ser muito maior do que a nossa capacidade de suportar, mas nós precisamos entender que se o Senhor está do nosso lado, a nossa capacidade se torna muito maior. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente quer enfrentar os problemas sozinhos. Você já tentou fazer isso? Já tentou? Quem já tentou? Levanta a mão assim, diz assim, eu já tentei. É muito difícil. Agora, quando nós temos o Senhor do nosso lado, quando nós temos o Senhor conosco, a gente parece que tira forças de onde não tem, porque é aquela esperança que só o Senhor pode nos dar, é aquela paz que excede todo entendimento. No meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio do olho do furacão, a gente encontra um lugar de paz e esperança, e esse lugar é só o Senhor que pode nos dar. Esse lugar é só o Senhor que pode. E aí Paulo escreve nessa mesma carta, a essa mesma igreja, alguns capítulos na frente, no capítulo 4, ele diz assim, ó: de todos os lados nós somos pressionados, mas a gente não desanima, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo assim, então, gente, ó, a gente está sofrendo, a gente está passando por tempestade, a gente está passando por dificuldade. Ele diz, a igreja do Senhor está passando por dificuldade. Agora, todas essas dificuldades, todos esses problemas não vão nos matar, porque foi o Senhor que nos chamou. E aí, se isso não te traz esperança, eu não sei mais o que pode te trazer esperança. Paulo está dizendo assim, gente, de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados nós estamos sendo perseguidos, de todos os lados as pessoas estão tentando nos destruir. Mas está tudo bem. Sabe aquele momento de caos na tua vida? Que você às vezes está até desesperado, e aí você fica assim, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E parece que aquilo vai te acalmando. Já viu uma criança chorando, uma criança gritando? A criança cai. Se todo mundo levanta para ver o que é, ela chora, ela grita, ela quer ver se a mãe chega perto. Agora a criança cai, todo mundo diz, não, não foi nada, vamos cara, levanta daí, não sei o que. A criança olha assim e pensa, cara, eu sou um herói, eu nem me machuquei. E sai andando. Porque é a nossa reação com os problemas que muda tudo. Então, problema, meu amigo, todo mundo tem. E cada um tem de acordo com a sua capacidade de suportar. Então, às vezes eu ouço uns problemas que eu fico pensando, meu Deus, como que a pessoa dá conta disso? Como que a pessoa consegue suportar isso? Porque não é a minha capacidade, eu não daria conta de suportar. Você já ouviu alguém contando umas histórias e fica pensando, meu Deus, eu não sei nem o que te falar. Você só fala assim, complicado, né? Você já passou por isso alguma vez na vida, não? E também o contrário é verdadeiro. Algumas pessoas contando uns problemas, eu vou me matar, e isso é demais para mim. Você fica pensando, cara, eu passo por isso todo dia. É só o começo da vontade de falar para algumas pessoas, né? Mas é a capacidade dela de suportar também, porque cada um tem a sua capacidade de suportar. Agora, o que nós precisamos entender, que em todas elas o Senhor está conosco, e não é nós fingindo que esses problemas não existem, que eles vão deixar de existir. E é isso que Paulo está ensinando e encorajando essa igreja, e é isso que Paulo está fazendo, aqui ele está falando. E aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 10 do capítulo 1, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Você sabe qual é um problema que muitos de nós temos? A gente se esquece muito rápido do que Deus fez, na esperança de que Deus faça. A gente se esquece em um estalar de dedos do que Deus fez, na esperança de que Deus faça. Então, tem gente orando desesperada para Deus fazer, mas Deus já fez tanto, será que Ele não é capaz de fazer de novo? A gente se esquece da capacidade que Deus tem de fazer, e que já fez, e que nós já experimentamos, e que nós já vivemos. Tem gente que já passou por coisa muito pior, e Deus fez, e está desesperado.
Meu Deus, será que Deus vai fazer? Meu Deus, será que Deus vai agir? Meu Deus, será que Deus é capaz? Meu Deus, será que Deus vai dar conta? Agora, Paulo está dizendo aqui nesse último verso, ele diz assim, ó, Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando. Todas as vezes que vier na sua cabeça, se Deus vai fazer, lembre-se do que Deus já fez. Todas as vezes que vier na sua cabeça a dúvida, se Deus vai realizar, lembre-se do que Deus já realizou. Lembre-se dos lugares que Deus já nos tirou. Lembre-se das coisas que Deus já fez, das coisas que nós já experimentamos agora. O problema é que a gente tem a memória curta. De um dia para o outro a gente esquece que o mesmo Deus que fez ontem pode fazer amanhã. Mas a gente se desespera. Meu Deus, será que o Senhor vai fazer hoje? Nós estávamos em uma série, não estamos juntos, e eu preguei ontem o último episódio dessa série. E eu falei sobre a oração que o Senhor nos ensina, que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso ele vai dizer assim, ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Como se ele estivesse dizendo assim, ó, gente, se preocupem com o pão de hoje. O pão de ontem vocês já ganharam, o pão de amanhã é uma torcida, mas o pão de hoje é uma realidade, se preocupem com o hoje. É a mesma coisa que o Senhor fala para Moisés lá em Êxodo, quando ele está libertando o povo do Egito. O povo está reclamando que não tinha carne, que não tinha cebola, que não tinha comida, perguntando para Moisés, foi para a gente morrer no deserto, que você nos trouxe até aqui? E aí Deus diz assim, ó, manda o povo se organizar, porque eu vou derramar o maná sobre vocês, e vocês podem comer, podem se fartar, comam tudo, só não guardem. Vocês sabem qual que é o nosso maior problema? A gente tem medo de Deus não fazer amanhã. É esse que é o nosso maior problema. A gente não tem esperança que Deus vai fazer, a gente sabe que Deus vai, mas hoje e amanhã? E é aqui que mora o desespero de muitos de nós. Deus proveu hoje, mas será que Deus vai prover amanhã? Deus fez hoje, mas será que Deus vai fazer amanhã? E aí Paulo está dizendo, Ele nos livrou e continuará nos livrando, meu irmão. Nós precisamos acreditar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus eternamente, e Ele não muda. Por isso que Ele diz que eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou tudo, eu estou em todos. Ele não se esquece de nós, e é isso que às vezes a gente esquece, que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E aí Paulo está dizendo isso, Ele nos livrou e continuará nos livrando. E aí ele vai falar de novo sobre a esperança, e ele diz que nele nós temos depositado toda a nossa esperança. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você: aonde você tem depositado a sua esperança? Porque Paulo está vivendo tudo isso, coisas incríveis, coisas sobrenaturais, e aí no final a gente entende por quê. Porque nele nós temos depositado toda a nossa esperança. Você sabe por que às vezes parece que as coisas não estão indo como deveriam, ou parece que nós não estamos agindo diante das coisas como deveríamos? Porque às vezes a nossa esperança está no lugar errado. E aí tem gente que se desespera, porque a esperança não está no Senhor, a esperança está na grana. E meu amigo, quando a grana acaba, você conhece alguém que é o melhor amigo quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, nem chega perto? Você conhece alguém? Meu Deus, se eu fosse assim, as pessoas não podiam chegar perto de mim nunca. Porque tem gente que é assim, ela tem dinheiro na conta, ela está bem, ela está legal, ela está feliz, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, ela não tem dinheiro, ela não presta para mais nada. Onde é que está a esperança dessa pessoa? E se Deus tirar a grana? Pessoas que depositam a sua esperança nos amigos, e os amigos são a sua esperança. Não, se não der certo eu ligo para fulano, fulano fala com ciclano, e a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, fica tranquilo. Mas tem hora que os amigos não atendem, mas tem hora que os amigos não retornam, mas tem hora que o telefone toca e os amigos não ouvem. Aonde nós temos depositado a nossa esperança? Tem gente que deposita a esperança em pastores e líderes. Tem hora que o pastor não vai ter um momento para falar com você. Tem hora que o pastor vai passar por você e nem vai te cumprimentar. Tem hora que o líder nem vai lembrar de você, e a tua esperança está ali, completamente depositada nele. E aí, meu amigo, é a certeza da frustração. E quantos já se frustraram com isso? Porque, vamos ser sinceros, está todo mundo trabalhando para dar certo, ninguém está trabalhando para ferir uns aos outros. Mas tem dias que é sem querer, mas tem dias que acontece.
E aí, aonde está a nossa esperança? E a gente entende por que Paulo está passando por tudo isso, por todas essas tribulações, por todas essas pressões, por todas essas dificuldades, e desistir não é uma possibilidade, porque a esperança está depositada no Senhor. E é essa a pergunta da manhã: aonde está depositada a nossa esperança? Se os amigos não atenderem, se o pastor não retornar, se a família não se importar, se as pessoas que você mais contava te abandonarem, aonde está a tua esperança? Se o dinheiro não for suficiente, se os talentos não forem o bastante, se os contatos não der conta do problema que precisa ser resolvido, aonde está depositada a nossa esperança? E aqui entra um problema, que no meio do caminho desses processos, provações e pressões que a gente passa, essas pressões começam a nos deformar. E quando nós somos deformados, deu calor, né? Você está com calor aí também, não? E quando essas pressões são deformadas, espera aqui para mim, Fernando, cuida para não cair, ó. E quando essas pressões começam a nos deformar, é aqui que mora o problema. Porque todos nós passamos por essas pressões, todos nós passamos por essas provações, todos nós passamos por essas dificuldades. O problema é quando essas coisas começam a nos deformar, e aí a gente começa a ser quem nós não somos, com a desculpa de que precisamos fazer o que precisa ser feito. Tem gente que começa a se tornar uma pessoa mais ou menos, por exemplo. Ela é mais ou menos, em tudo que ela faz, ela começa a se tornar mais ou menos. Ela é mais ou menos crente, ela é mais ou menos legal, você pode contar com ela mais ou menos. Sabe aquele tipo de gente que você conta não contando? Você chama não chamando, você liga não ligando, porque você nunca sabe se pode contar de fato ou não. Você nunca sabe se é o seu amigo de verdade ou não. São pessoas que estão à nossa volta, que são importantes, mas que os problemas da vida começam a deformar ela. Amigos que todos nós temos, que os problemas começaram a deformar eles. Estão sempre preocupados, estão sempre ligando, estão sempre tentando resolver alguma coisa, estão sendo deformados pelos problemas. A gente começa a se tornar gente quase, é quase legal, é quase amigo, é quase confiável, é quase importante. São coisas que as pressões da vida começam a fazer com a gente. Porque se tem uma coisa que a pressão faz, e o próprio nome já diz, ela pressiona. E nessa pressão, se não houver um ponto de evacuação, ela começa a deformar tudo. Muitas das coisas que você usa, por exemplo, hoje, principalmente as coisas de plástico, são feitos na pressão. A pressão entra ali, começa a dar forma àquilo ali, a deformar para dar forma, e tem uma matéria pronta. E é muitas vezes isso que a vida faz com a gente. A gente não queria fazer, não era a minha intenção fazer, não era o meu desejo fazer, não era nem a minha vontade de fazer, mas a pressão fez com que eu fizesse. E aqui mora o porquê, por exemplo, uma mãe chora num velório do filho que morreu no crime, porque ela não criou o filho dela para aquilo, o filho dela não nasceu para aquilo, mas as pressões da vida às vezes o tornaram aquilo. Consegue entender o que eu estou falando? E aqui às vezes entra o choro copioso de alguém que brigou com alguém, porque eu não queria brigar, eu não queria ter feito, não era a minha intenção, mas a pressão fez com que eu fizesse. Gente, vamos ser sinceros, quem nunca falou alguma coisa sem querer na hora da pressão? Quem nunca disse sim quando era para ter dito não? Quem nunca disse não quando era para ter dito sim? Nas pressões da vida, a vida vai nos empurrando e vai nos colocando contra a parede e vai nos pressionando, e de repente a gente começa a se tornar quem a gente não quer ser, mas a pressão está fazendo isso com a gente. Se não é isso que o mundo faz com muitos de nós, nos pressionam e nos pressionam e nos pressionam. Tem gente que parece que tem a capacidade de tirar de nós a nossa pior versão. Você já viu alguém assim? Parece que a pessoa tem a capacidade de nos tirar tanto do sério, que a gente fala o que não queria falar, que a gente faz o que não queria fazer, porque é uma pressão. Agora, como lidar com essa pressão? Como lidar com essas pressões da vida?
Tem duas coisas: ou a pressão vai te matar, ou você vai pegar a pressão e vai usar essa pressão para avançar. Porque se tem uma coisa que é fato, é que nós seremos pressionados. O mundo está aí, e o mundo não é a Disney, o diabo não virou o Mickey, existe maldade. E é isso que eu vejo às vezes muita gente errando, pensando que está todo mundo querendo o meu bem. A Bíblia diz assim, ó: sejam mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Nem todo mundo quer o seu bem, florzinha de Jesus. Nem todo mundo ama você agora. Eu preciso andar por aí, todo mundo vai me matar, sabe? Tem gente que anda assim: você não presta e não vale nada, até provar o contrário. Tem gente que é assim. Agora, como nós precisamos andar? Entendendo que as pressões vão existir. Jesus, na sua oração em João, ele diz assim, ó: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, eu peço para que os livre no mundo. Jesus também vai dizer assim, ó: eu passei, eu enfrentei tudo isso, todas as provações, todas as dificuldades, eu também enfrentei tudo isso. Vocês também vão enfrentar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, Jesus dizendo, vocês também vencerão. Agora, Jesus sofreu ou não sofreu? Então, não passar por dificuldades não vai ser uma opção. Não passar por dificuldades não é uma opção. O que nós precisamos então fazer? Tirar das dificuldades e dos problemas os melhores ensinamentos. Todo mundo aqui que já passou por uma dificuldade, por um problema, às vezes por algo que parecia que não tinha saída, quando aquilo passa, a gente diz, meu Deus, deu certo. Você já passou por isso alguma vez na vida, não? Você passa por uma dificuldade, por um problema, parece que você vai morrer, uma semana depois você está contando a história dando risada. Não, cara, naquela hora eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Aí corta para você naquela hora. Você imagina você contando essa história depois rindo para alguém? Não. Óbvio que não, porque é desesperador. Mas no momento a gente não sabe o que fazer. O que vai ser, o que vai acontecer. Então, o que a gente precisa fazer, pelo amor de Deus? O que eu faço então com toda essa pressão? Ou você explode, ou você aproveita toda essa pressão para se tornar quem o Senhor quer que você se torne. Você sabe que existe um texto que não está na Bíblia, que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, não é? Agora, todas essas provações, dificuldades da vida fazem de nós pessoas melhores, é óbvio. Por isso que um adolescente de 15 anos não tem a capacidade de um adulto de 30, porque alguém com 30 anos já passou por muito mais coisa do que alguém de 15. Então, todas as provações e as dificuldades nos tornam pessoas melhores. E o que eu e você então temos que fazer? Entender que no momento da dificuldade, ou a gente estoura, explode, ou a gente usa toda essa pressão para avançar. E aqui existem dois tipos de pessoas. Existe o tipo de gente que na pressão vira uma chaleira, e existe gente que na pressão vira uma locomotiva. E aí eu vou dar aqui para você um exemplo físico. A água está na chaleira. Já colocou água na chaleira? Não na elétrica, chaleira mesmo, aquela chaleira de vó, sabe, que vai em cima do fogão? A água está na chaleira. A água, ela está líquida, e ela vai passar por um processo de ferver, e nesse processo existe uma pressão ali dentro que começa a evaporar a água. E quando a água evapora na chaleira da avó, o que acontece? Todo mundo sai correndo da onde tiver para desligar, porque é um barulho ensurdecedor. É ou não é? Não? Todo mundo só tem aquela chaleirinha que faz assim, ó, tec. Vou passar meu café, não é? Mas você lembra daquela chaleira que sai todo mundo, alguém grita assim, ó, desliga essa chaleira, pelo amor de Deus, senão acorda todo mundo. Porque ali dentro existe um processo de uma água em estado líquido passando para um estado gasoso, e essa pressão, ali na ponta tem um apitinho que apita dizendo, ó, a água ferveu. A locomotiva é mais ou menos o mesmo processo, só que ela pega todo esse vapor, toda essa pressão, ao invés de liberar isso, faz com que isso seja uma energia para ela andar, para ela caminhar, para ela ir para frente. Você lembra da Revolução Industrial? Quem lembra? Uma aula de história aqui, ó. Pode colocar no quadro. Não, estou brincando.
O que foi a Revolução Industrial? Foi as máquinas deixando de ser ali manuais, mecânicas, e começaram a trabalhar com outros tipos de mecanismos. E um deles foi a pressão, foi o vapor. Então, tem gente que na pressão fica igual a chaleira. Ela estoura, ela explode, e se ninguém ajudar ela, ela fica gritando por aí. Tem gente que é assim. Você já viu alguém aí no meio da pressão gritando por aí? Ela grita com o marido, ela grita com os amigos, ela grita com o vizinho, ele grita com a mulher, ele grita com os filhos, ele grita com todo mundo, porque ele está na pressão. E aí ele determina dizer assim: não me incomoda. Está tudo bem, fica tranquilo, todo mundo passa por essas pressões. Mas hoje você está aprendendo com esse texto poderoso de Paulo que as pressões fazem isso mesmo com a gente. Agora, nós precisamos aprender a lidar com essas pressões. E nessas pressões nós precisamos entender que elas não podem nos deformar. Nós precisamos agir contra essas pressões do mundo. E usar essas pressões não para espanar, sair gritando por aí e enlouquecendo. Não. Usar essa pressão como uma energia de tração, para a gente caminhar, para a gente avançar. Porque é isso mesmo que a pressão faz com a gente. Você está entendendo isso? E aí, para encerrar com você, tem uma história que eu gosto muito. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembro que eu estudei isso na escola. Teve um submarino argentino, San Juan, o nome desse submarino, que em 15 de novembro de 2017, tá vendo, mãe, como eu prestava atenção na aula? 15 de novembro de 2017, ele desapareceu, ele sumiu. E ficaram muito tempo procurando esse submarino, com mais de 40 tripulantes. Quando encontraram ele no fundo do mar, amassado igual uma latinha. E o que aconteceu aqui? Fisicamente falando, quando você está mergulhando na piscina, no rio, no mar, em qualquer lugar, existe uma pressão da água, que é maior do que a pressão que a gente consegue suportar. É por isso que o ser humano não consegue mergulhar tão fundo, porque existe pressão. Quem já entrou na piscina e deu aquela pressãozinha no ouvido? Não? Vocês não entram na piscina? Já aconteceu comigo, pelo menos, então. Dá aquela pressão no ouvido quando você vai muito fundo. Essa é a pressão da água contra a gente, contra o nosso corpo. E o que acontece com os submarinos? Eles vão descendo, eles vão submergindo, e conforme eles vão baixando, a pressão vai aumentando. E o que eles precisam fazer? Aumentando a pressão interna dentro da câmara e igualando a pressão com o lado de fora. Está entendendo? Tem gente que faz tanto tempo que não vai numa escola, que não ouve uma aula, que eu posso ir no banheiro? Você está conseguindo entender? Então vai igualando a pressão de fora do mar, da água, com a pressão interna da câmara. E por que eles morreram? Porque eles perderam esse controle da pressão. A pressão interna ficou muito menor do que a pressão externa, e a água amassou eles igual uma latinha, e morreu todo mundo. E por que eu estou te falando isso? Porque a vida faz isso com a gente. A vida nos pressiona, e nos pressiona demais. É o trabalho, são os amigos, é a sociedade, é a política, é a economia. Pressões da vida, normal para todo mundo. Agora, o que vai fazer com que a gente não morra diante dessas pressões? Que aqui dentro tem uma pressão muito maior do que lá fora. E o que é que nos preenche por completo, meu amigo? O Espírito Santo de Deus. Jesus diz assim: eu vou, mas eu enviarei a vocês o Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias. E aí ele diz assim: orem, e quando vocês orarem, é o Espírito Santo que vai levar as orações de vocês, é o Espírito Santo que vai trazer a vocês. É esse Espírito que habita em nós. Paulo vai dizer aos Coríntios também no capítulo 3, no versículo 16, assim: vocês são o templo e o santuário do Espírito Santo de Deus. Um Espírito que não habita em templos feitos por homens, um Espírito que habita em nós. E essa habitação é falha, é pecadora, erra e cai. Agora, quando existe uma pressão do Senhor dentro de nós, o Senhor nos preenchendo por completo, as pressões externas não têm poder ou capacidade de nos espremer. E tem gente sendo espremido pelas pressões da vida. E está desesperado: o que eu vou fazer? Eu tenho medo, eu tenho dificuldades, eu tenho provações. Eu também tenho.
Agora, o que nós precisamos fazer? Conforme a pressão externa vai aumentando, a interna precisa aumentar também. Você sabe o que a gente precisa fazer, meu amigo? A gente precisa mais de Jesus. A gente precisa buscar mais o Senhor. Está difícil as coisas lá no teu trabalho? Tenta igualar a pressão e colocar um pouquinho mais de Jesus para dentro. Está difícil as coisas lá na tua casa? Tenta igualar a pressão e colocar um pouquinho mais de Jesus nos seus filhos, no seu casamento. Está difícil as coisas, nos seus sentimentos, as suas emoções estão meio bagunçados. Começa a orar e começa a colocar um pouquinho mais de Jesus para dentro. E aí nós vamos igualando a pressão, a ponto de suportar. Você já viu alguém sofrendo, passando por dificuldade, passando por provações, e você fica pensando: meu Deus, se sou eu no lugar dele eu já tinha desistido, se sou eu no lugar dela eu já tinha desistido. Aí você vai conversar com a pessoa, o que a pessoa mais fala? Eu oro, eu busco, eu clamo, eu faço jejum, eu faço oração, eu vou na igreja, eu converso com os meus amigos, eu converso com os meus filhos, eu converso com a minha esposa, igualando a pressão. Eu estou igualando a pressão. Eu vou no culto, eu vou na igreja, eu leio a minha Bíblia, eu faço meu devocional, eu oro, eu clamo, eu choro, eu peço. Eu estou igualando a pressão. Agora, o que muitos de nós fazemos? A pressão está vindo do lado de fora, a gente espana, a gente grita, a gente chora. Nós precisamos aprender a igualar a pressão, senão nós vamos ser esmagados. Essa mensagem talvez não fosse a mensagem que você queria ouvir, dizendo: o Senhor vai tirar de você toda a pressão, todos os problemas, todas as dificuldades. O Senhor não vai. O Senhor vai nos fazer fortes diante das tentações. Davi enfrentou um dos maiores problemas da vida dele, Golias. O Senhor não deu a pedrada em Golias. O Senhor não mandou um fogo do céu e derrubou Golias. O Senhor não mandou um raio e matou Golias. O Senhor usou toda a capacidade que Davi tinha, todo o estudo que Davi tinha, toda a experiência que Davi tinha, e fez com que Davi derrubasse aquele gigante. Se não é assim que o Senhor faz comigo e com você, se não é assim que o Senhor faz conosco todos os dias, entenda, o Senhor não vai nos dar um fardo maior do que a gente pode carregar. A palavra diz isso. Agora, todos os problemas que nós estamos enfrentando são sim capazes de nós suportarmos, porém não sozinhos. E é aqui que muitos de nós erramos. A gente quer enfrentar os problemas com a nossa grana, com o nosso intelecto, com os nossos amigos, com os nossos contatos. Não é dessa forma. É por isso que tem gente sendo esmagada pela vida. Jesus está dizendo assim, ó: eu estou com vocês. Ele diz: quando vocês orarem, eu vou ouvir, eu vou responder. Ele diz outrora: eu estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei. Ele diz: todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta. Em todo momento ele está dizendo: gente, deixa eu enfrentar os problemas com vocês. Eu quero ajudar vocês. Eu quero fazer com que a pressão de dentro seja muito maior do que a pressão de fora. É aquele momento da crise, eu tenho certeza, o Senhor está comigo. Aquele momento da dificuldade, eu tenho certeza, o Senhor está do meu lado. E aí nós começamos a igualar a pressão. Não deixe com que a pressão do mundo comece a te deformar. Não deixe com que a pressão do mundo te faça parecer com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Foi o que Jesus disse. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, e que a pressão aqui dentro do Espírito Santo de Deus seja muito maior do que todas as pressões que nós enfrentamos pela vida, em nome de Jesus.